Aê, tudo beleza? David Art aqui, seja bem-vindo a mais um Pitacos do TIFF, o nosso podcast, o podcast do TIFF of Design. O podcast que fala sobre design, sobre criatividade, sobre coisas relacionadas à área de design, né? A profissão, ao designer em si. O podcast do TIFF, você já está acostumado aí, estamos na nossa segunda temporada, vários episódios para você ouvir. Se você estiver aí no Deezer, se você estiver no Spotify, em outras plataformas, siga a gente, tá? Favorita, segue a gente porque isso ajuda demais, vocês não têm noção. Para que a gente possa crescer, passar a nossa mensagem. O intuito do podcast não é ter razão, é sempre provocar, levantar um questionamento, fazer você pensar. Também a gente tá lá no YouTube. Sextas-feiras a gente disponibiliza o episódio em vídeo, então você pode, além de ouvir a minha voz maravilhosa, você também pode ver o meu lindo rosto, que atualmente está com algumas espinhas aqui, mas tudo bem, lá no YouTube. E depois a gente publica editado, tudo bonitinho, tudo certinho, né, aí nas plataformas de podcast. Normalmente a publicação acontece também às sextas-feiras ou mais tardar ali, dependendo do episódio, na segunda-feira. Por isso, sempre dá uma olhada aí nas plataformas no começo da semana para que você possa escutar o nosso Pitacos do TIFF. O episódio de hoje é sobre militância no design. Olha que assunto legal, né? Todo mundo tá falando sobre isso ultimamente. É uma polêmica. O Brasil parece que não existe outra coisa a não ser a Carol Conká, a Lumena lá do BBB, né? Nesse baita entretenimento que nós temos, né? E aí, eu vou tentar trazer isso daqui pro design, porque tem muito militante de design. E não militante no sentido de, aquela pessoa que luta, que batalha para que o design seja valorizado. E é uma coisa que eu vejo até muito nas pessoas mais velhas, né? Que trabalham com design há muito tempo, tipo, nessa luta, alguns até entendem que tem que ser regularizado, mas enfim, numa luta constante de trazer o design mais para a sociedade, porque a sociedade entenda o design, a importância do design, explicar o seu trabalho, o seu ofício e fazer realmente a profissão ser cada vez mais valorizada. Eu não tô falando desse tipo de gente, eu tô falando daquele tipo que milita a fim de cancelar, de esculachar, de criticar, de realmente denegrir a imagem dos amiguinhos, de não incentivar, de desmotivar. Esse tipo de pessoa eu vou falar um pouquinho aqui nesse podcast. Caso você esteja vivendo numa bolha, caso você não esteja no Brasil, ou tá em outro país, talvez você não esteja vendo, né? Tá rolando aqui o BBB, né? Aqui no Brasil, né? Esse grande, baita entretenimento nacional. Inclusive parece que só tem isso no Brasil, né? O pau torando, a corona comendo, e aí a gente só tá falando de BBB, mas beleza, né? Faz parte, né? Entretenimento a gente talvez seja uma fuga, né? Porque se a gente parar pra pensar só nos programas também, a gente tá lascado aqui, meu Deus do céu. E aí, lá entrou o pessoal do cancelamento, a turminha da lacração, né? A turminha da militância. E aí eles mesmos estão sofrendo com isso, né? Eles mesmos estão sendo cancelados aqui nas redes sociais, porque as pessoas viram o exagero, a desproporção, né? De como esse tipo de pessoa acaba atuando. É óbvio que nesse podcast aqui eu não vou falar sobre questões de talvez de orientação, de cor, não vou falar sobre isso, tá? Não é sobre isso o podcast é sobre design. Inclusive, raramente vocês virão falar questões de política, questões ideológicas aqui. Eventualmente eu posso transparecer algumas opiniões, até porque também às vezes é necessário, né, transparecer. Mas o podcast, o projeto do TIFF é de design, né? Você está aqui para escutar sobre design, coisas relacionadas, e não sobre política. Se quiser ver sobre política, sei lá. Se quiser ver sobre esquerda, você vai lá no YouTube. Se quiser ver sobre direita, você também vai lá no YouTube. Vai ter os produtores, vai ter um monte de gente, vai ter podcast. Então, se tem outras opções aqui, a gente fala sobre design. Tem alguns produtores que confundem isso, né? Tipo, usam o design a fim de passar suas visões, assim. Eu acho errado,
pelo menos nesse projeto. Se um dia eu lançar um projeto realmente, assim, meu, com esse fim, né? Assim, meu, assim, no caso da pessoa, o David, somente o David, não o profissional, não o designer, né? Aí talvez eu possa falar sobre isso, tá? Então a gente não vai abordar esses temas que são importantes, né? Que são cascudos, mas que são para outras pessoas, né? Falar. Não aqui no Pitacos do TIFF. Aqui a gente vai falar sobre a parte de design, efetivamente. Porque existe esse reflexo que a gente vê na sociedade, na nossa profissão, não tem como evitar. E tem muita gente que milita no design. É impressionante. Muita gente quer cancelar os amiguinhos. Muita gente quer cancelar os influencers. Quer cancelar os produtores de conteúdo, independente do tamanho. Então, se a pessoa escreve um pouquinho errado, passa o conhecimento ali talvez equivocado, talvez nem por maldade, talvez por falta mesmo de experiência, de conhecimento, né? Teórico, talvez, também, enfim. Já vem alguém tentando entrar no caças às bruxas e tentar realmente apagar, denegrir a imagem da pessoa. Se você não fala deadline, se você fala prazo, se você não fala budget, você fala orçamento, já vem uma turminha querendo lacrar, né? Ao mesmo tempo que aparecem outras coisas também, né? Ao contrário também, se você não fala só português, assim, nesses termos, a pessoa fala, por que você só tá falando inglês? Vocês só querem falar inglês, que não sei o quê. Tem um radicalismo dos dois lados. Aquela turma que, se você falar logomarca, já constrói o seu caixão, já pega a vela preta, já te bota lá no caixão porque você falou logomarca, porque você confundiu um termo, porque você tem uma opinião diferente. Todo mundo tá falando que é azul, é azul, é azul. Você fala, tá, mas será que o azul é assim mesmo? Eu não gosto tanto do azul. Pronto, você já tá aí fora da turminha, você não tá fazendo parte do grupinho, você não tá no grupinho do Telegram, do Instagram, do Clubhouse, você não tá no grupinho ali do WhatsApp, aí ferrou. Aí você é visto de uma maneira ruim, né? Porque você não tá ali dentro do grupinho, porque você não quer usar xadrez. É muito louco isso, mas acontece muito no design. Acontece muito. E esse tipo de perseguição, ou de pensamento, enfim, como você quiser chamar, acaba prejudicando muito a área, né? Prejudica demais. Ela desestimula quem está iniciando, ela traz inseguranças para quem já está na área, ela realmente às vezes abala o psicológico das pessoas. Então, por mais que a pessoa esteja fazendo um trabalho ali equivocado, talvez o trabalho dela não seja tão bom, talvez ela escreveu alguma coisa que você não concorda, existem formas de discordar. E talvez você nem precise toda hora discordar, né? A gente quer dar opinião de tudo. Eu, sinceramente, eu não entendo certas pessoas, né? Eu tenho o YouTube aqui, principalmente, né? E eu vejo algumas pessoas realmente escrevem umas coisas pesadas, assim, né? Aí eu fico pensando, caramba, essa pessoa realmente precisa de atenção, porque eu não perco tempo fazendo comentário ou textão do negócio que eu não gosto. Eu, no máximo, dou dislike. Assim, no máximo dou dislike. Quase se for uma coisa muito agressiva, sei lá, falar, matem todos os cachorros que tem na rua. Talvez eu me manifeste, fala, pô, você tá louco, sei lá. Mas mesmo assim, eu não iria na parte do princípio de cancelar, né? Porque a gente esquece de um ponto super importante, a liberdade, né? Eu sempre penso a partir desse ponto da liberdade e a partir do ponto também do mundo ideal e do mundo pensado, do mundo imaginado. Então, assim, sempre que possível, liberdade em primeiro lugar, só que existem realmente coisas que no nosso mundo real talvez não se encaixam, né? Tipo, no mundo ideal, sim, pô, todo mundo pode fazer o que quiser, pode falar, enfim, pode fazer o que quiser. Agora, no mundo real, infelizmente, principalmente no Brasil, a gente tem que evoluir muitas coisas e talvez algumas coisas a gente acaba tendo que limitar, né? Mas, nesse caso de expressão, né? Aí sim, sempre liberdade tem que ter mesmo. E isso é válido, isso é super importante, né? Para a evolução, até mesmo para você saber que a outra pessoa tem essa opinião e você poder discordar.
Então, se você trabalha com design e você é esse tipo de pessoa que fica tentando cancelar o amiguinho, que fica tirando sarro porque o trabalho do amiguinho não é legal, porque fulano não trabalha na empresa Y, X ou Z, por isso que ele não pode criar conteúdo, porque ele não ganhou prêmio, porque ele não fez isso, porque ele trabalhou em empresa famosa, porque ele não fez aquilo, ele não pode opinar, ele não pode discordar, ele não pode criar conteúdo, ele não pode discordar de algum job, enfim. Não seja esse tipo de pessoa. Não seja esse tipo de pessoa que fica nessa busca incessante sempre de achar um ponto onde ela tenta atingir a outra pessoa a fim de desmerecer, de desvalorizar aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está falando, aquilo que ela está opinando, enfim, expondo o seu trabalho, o seu portfólio. Não seja esse tipo de pessoa chata, esse tipo de pessoa que fica tentando cancelar os amiguinhos. É impressionante, né? A gente vê muito isso, um discurso mais tóxico, uma conversa mais tóxica a gente vê no design. Porque o discurso é bonito, né? O discurso é sempre bonito. A gente fala muito de empatia, a gente fala muito de acessibilidade, a gente fala muito de pensar no usuário, e realmente são coisas importantes, por exemplo, a acessibilidade. A gente precisa falar mais sobre acessibilidade. A gente precisa incluir a acessibilidade nos nossos projetos e não pensar apenas como um bônus que a gente pode incluir depois, uma feature que vai incluir depois que estiver tudo pronto, se der certo, se sobrar dinheiro. Não é assim, né? Acessibilidade tem que caminhar do início ao fim dentro do projeto, e esse é só um exemplo, né, de tantos outros. A gente fala tanto de inclusão na área do design, mas não é uma área inclusiva, ela na verdade muitas vezes ela segrega, né? Até excesso às vezes de termos técnicos, assim, tipo, tentar complicar as coisas ao invés de simplificar, tentar ocultar informações de conhecimentos ao invés de passar, né, para todo mundo. E muito louco isso, porque nós estamos vivendo no século XXI, né? E ainda assim tem gente, eu já vi, que fala assim, ó, vamos pegar esse conhecimento que você adquiriu aqui no meu curso, não vamos passar para ninguém, vamos guardar, tá? Fica para você, porque é um conhecimento aqui exclusivo e tal, a gente vai ser apenas aquela camada que sabe fazer isso daqui, que sabe falar sobre isso aqui. E aí a pessoa que fala isso, ela bebe da fonte de outras pessoas que viveram a vida estudando, se dedicando para passar conhecimento, né? Para que essa pessoa pudesse chegar e fazer esse tipo de conteúdo. E é muito louco isso. Então não seja esse tipo de profissional, não seja esse tipo de designer. Alinhe mais o seu discurso com a prática. A gente reclama tanto de cliente, né? A gente fala, cliente não paga, cliente não cumpre prazo. Você cumpre os prazos? Quantos trabalhos você atrasou? Quantos trabalhos você entregou em cima da hora, assim? Né? Porque você não se planejou, enfim. Quantos programas você já baixou pirata, via torrent? Eu não tô julgando aqui ninguém, tá? Todo mundo baixa, eu já baixei bastante. É normal, pirataria tá inclusa aqui. A internet é pirataria, não tem jeito. Mas a pessoa faz isso e tem aquele discurso de se sentir ofendida se vê um trabalho um pouquinho mais parecido com o dela na internet, de reclamar às vezes de plágio. Pessoa que reclama que a área não está valorizada, mas tenta sempre baixar um curso pago ali de forma escamoteada ali e tal. Então, alinhe mais o seu discurso com a prática. Nesse exemplo de software, né, que eu falei até pirata. Eu sei que às vezes está começando, você não tem dinheiro. Mas tem um pouco mais de dinheiro, muda, né? Adquire, realmente compra as coisas assim quando você tiver um pouquinho mais de condição. Não vive só dessa maneira de querendo só a nós, né? Só em Lei de Gerson. Seja realmente aquilo que você fala. Tenha empatia. A gente fala tanto de empatia com o usuário, empatia, causar uma boa experiência, e a gente prejudica a experiência dos nossos próprios pares. Vai um júnior, vai um estagiário, uma pessoa que está iniciando, falar alguma coisa errada ali, você já desvaloriza. Eu trabalhei em alguns locais, né?
eu via muito isso, às vezes o pessoal assim, um pouco mais velho, às vezes zoando quem tava um pouco abaixo. A gente fala tanto de empatia e a gente não tem empatia com os nossos amiguinhos mesmo de profissão. Então a pessoa posta um trabalho lá no Behance, ou sei lá, em outra plataforma, no Facebook, qualquer outra rede social. Você vai lá e comenta a forma de denegrir, né? Ao invés de tentar ajudar, ao invés de de se colocar no lugar da pessoa. Teve até um exemplo uma vez, muito tempo atrás, eu acho que foi 2014, 13, sei lá. O Nego Itácio, e desculpa se eu tô errando o nome dele, tá? Porque agora eu não lembro se é Itácio, se eu não me engano. Ele é tetraplégico, né? E ele faz o trabalho dele de design com a cabeça. Ele tem meio que uma ferramenta, um adaptador ali, que ele mexe com a cabeça e ele mexe em Photoshop, cara. Imagina você mexer no Photoshop só com movimentos aqui da cabeça, para um lado, para o outro. É surreal. E ele faz um trabalho muito legal. Trabalho, inclusive, que pessoas que fizeram faculdade, que tem todas as capacidades físicas e motoras ali normais, não conseguem fazer, não fazem tão bom quanto ele. E ele faz realmente um trabalho legal. Uma vez ele postou um trabalho, como eu disse um tempo atrás, e o pessoal começou a esculachar, né? Fala, trabalho ruim, de sobrinho, que não sei o que, barará. Depois foram ver que ele tinha essa questão, né, da paralisia, tal, que ele não tinha os movimentos dos membros. E aí começaram a mudar o discurso, né? Então toma cuidado para você não ser uma Carol Conká, uma Lumena aí do design. Toma cuidado para você não pagar esse tipo de mico, né? E se você sofreu também esse tipo de ação de cancelamento, né? Responda da maneira que tem que responder, né? De forma firme, mas sem perder a linha, sem sair do salto. E depois ignora, né? Ignora, porque você só é cancelado quando você se submete a esse tipo de pessoas. Se você tá pouco se fudendo pra esse tipo de pessoa, ela não vai te cancelar, porque pra você pouco importa a opinião dela. Toma cuidado com isso, toma cuidado com esse tipo de pessoa, um monte de gente negativa, um ambiente... Eu já trabalhei em ambiente assim, onde não se fala a verdade, onde não se dá um feedback legal, né? A gente tem esse meio de influencers também, por exemplo, que também é bem um pouco assim. A gente tem uma comunidade muitas vezes de design meio tóxica, né? Bem tóxica assim. Então vamos melhorar. A gente quer tanto evoluir, a gente assim, não que a gente fala tanto de cliente, a gente fala tanto que precisa melhorar a área, que precisa ser mais valorizado, etc. Mas a gente não faz a nossa parte, com o cliente, a gente não tem empatia com os nossos pares, a gente não alinha a prática com o nosso discurso. Talvez as pessoas não entendam o que é fazer design, ou talvez entendam, mas o ego de rockstar, de superstar, de preciso ter like, preciso ter prêmio, etc. acaba superando isso. Às vezes você está fazendo a diferença aí pro pequeno empreendedor da sua rua, da sua cidade. O seu trabalho está sendo sensacional. E não é porque você não ganhou um prêmio internacional que isso vai desmerecer ou desvalorizar aquilo que você está fazendo. Você está fazendo a diferença ali, ó, real. Você está melhorando a vida das pessoas, ajudando a vida das pessoas. E design é isso, né? Imagina um mundo sem design. Um mundo moderno sem design. Não existiria. Imagina um mundo sem sinalização. Sem identificação. Não teria mundo sem design gráfico do jeito que a gente tem aqui. Não teria esses produtos que nós temos, cadeira, de tudo, assim. Imagina carro sem design, né? O avião, enfim. A gente não teria as coisas se não fosse o design. A gente não teria nada, telefone, iPhone, enfim. O design é super importante. E às vezes a gente fica com essa síndrome de artista, né? E quer colocar um grau a mais no design, mas não precisa, ele já é super importante. Você não precisa ser o artista
artista redesigner, né? Se você for, ótimo, porra, vai ser sensacional. Mas você pode ser apenas designer, você não precisa ser rockstar, não precisa fazer palestra, pedir pro pessoal fazer a Jinkidama, né? Que nem eu faço, eu confesso que eu adoro fazer isso daí. Quando eu vou fazer palestra aí, uma das formas, né, de animar o pessoal é a estratégia, inclusive, de palestra, né? Você levantar o hype, né? Você precisa levantar o hype, porque pra mim palestra é meio show, meio conteúdo. Aí eu peço pro pessoal fazer Jinkidama e tal lá nas palestras sempre que é possível. Mas você não precisa disso, não quer dizer que você é menos designer por causa disso, né? Ou talvez você seja melhor do que eu, melhor do que outras pessoas que você vê aí no Instagram, no Facebook, sei lá, no YouTube. Então, tenha consciência realmente do que você está fazendo, da sua profissão, da sua área e de onde você quer chegar. Tenha um discurso alinhado com a prática. Não seja só mais uma pessoa que fala e que na hora não pratica, né? A gente fala tanto de inclusão na nossa área, mas nossa área muitas vezes não é inclusiva, é até um pouco elitizada, é complicada, a gente complica as coisas ao invés de simplificar. A gente precisa espalhar mais o nosso conteúdo, a gente precisa conversar mais, dialogar, falar inclusive sobre as nossas mazelas, sobre esses ambientes tóxicos, sobre às vezes questões que acabam abalando a gente psicologicamente também, não é? E, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui que design é uma profissão que abala as pessoas, né? Não é isso. Até porque existem profissões bem piores. Imagina um cirurgião cardiologista chegar para a família de uma pessoa falar que o transplante não deu certo. Falar que ele tentou operar o coração da pessoa ali e não deu certo. Imagina um veterinário chegar a falar para uma criança que o cachorro dela morreu, não é? São coisas muito mais difíceis. Imagina o cara que precisa subir lá na antena para mexer porque caiu um raio. Então, existem profissões que, no meu entendimento, né, causam talvez um estresse, um mal até físico maior. Não que design não tenha as suas mazelas, não tenha os seus problemas, e nós temos sim. Só que a gente tem que colocar realmente os pontos nos is, né? Saber que design é uma das melhores profissões que nós temos no mundo, com certeza. A gente tem a possibilidade de ajudar as pessoas, a gente tem a possibilidade de colocar a nossa criatividade, a gente tem a possibilidade de trabalhar de casa, muitas vezes de criar coisas bonitas também, não é? Apesar de não ser arte, a gente pode e deve utilizar a estética de forma funcional. Então, vamos realmente ser designers coerentes. Não ficar tentando caçar as bruxas. Fulano publicou tal coisa errada. Fulano tem o curso X e o curso do Y é melhor. Fulano não trabalhou em tal empresa, então ele não pode discursar. Quem é fulano para vir aqui compartilhar conteúdo? Publicou o conteúdo aqui, que sobrinho, não sabe de nada, você tá fazendo tudo errado, que não sei o que, barará. Sinceramente, isso daí só faz mal para você, porque você se torna uma pessoa chata, inconveniente, que ninguém vai querer ficar perto, e mal para a área, porque você vai estar abalando pessoas ali que são parecidas com você, seus pares, né? E também trazendo uma visão errada para nossa área, trazendo uma visão ruim, né? De outras pessoas de outras áreas, enfim. Não seja esse cara que fica tentando cancelar, militar em cima de outras coisas. Tome cuidado para não confundir as suas opiniões pessoais, as suas opiniões políticas, as suas ideologias com design, com projetos, né? É óbvio que tem coisas que não tem como. Eu, por exemplo, nunca faria um projeto com o Maluf, por exemplo. O Maluf pode pagar para mim 10 mil, 100 mil reais, eu não vou fazer um projeto com o Maluf porque eu não concordo com o cara, tá? Mas eu também não vou ficar falando, o designer que fez o projeto com o Maluf é filho da puta. Não. Cara, é a ética, a moral dele, e ele sabe onde o calo aperta, ele sabe que quando a vozinha dele estiver doente e precisar de dinheiro, vai ser ele que vai dar o dinheiro, não vai ser eu. Então por que eu vou julgar, né?
É minha opinião, eu não faria. Então a gente tem que saber tirar um pouquinho, né, de saber filtrar as coisas, ser mais coerente com as coisas que a gente acredita e também respeitar e pensar do outro lado das pessoas, né? O que elas acreditam, as opiniões delas. Se vier a discordar, discorde de maneira educada e de maneira a educar, e não necessariamente não necessariamente não, e não a fim de cancelar. A gente tá vendo aí no Big Brother, e talvez esse entretenimento, né, nos esteja ajudando a ver o quão isso é ruim, o quão isso é tóxico, e quão isso pode prejudicar as pessoas, né, psicologicamente, pode realmente às vezes até mesmo acabar com vidas, né. Imagina várias pessoas que teriam a capacidade de trabalhar com design e que às vezes, por não ter uma personalidade ali um pouco mais forte nessa parte e terem sido negativadas, enfim, desmotivadas, acabaram deixando a área, né? A gente pode ter perdido alguns designers ótimos aí, vai saber. Por isso, não seja esse designer. Tenha um discurso mais voltado à empatia realmente, mais à inclusão, um discurso que realmente pensa na outra pessoa, que pensa em melhorar e evoluir a área, mas que esse discurso se torne uma prática e não aquela coisa que se alguém chegar pra você e falar uma coisinha errada, você já vai olhar de cara feia assim, tipo, por cima. Ai, porque eu sei fazer tal coisa, você não sabe. Ah, porque eu li tal livro e você não leu. Ah, porque ele tá falando um negócio que sei lá, nada a ver, de 2 anos atrás ali e tal, sabe? Esse tipo de coisa, assim, vamos realmente tentar melhorar, evoluir como profissional, como designer. Nossa área tem vários pontos tóxicos, também tem vários pontos legais. Eu amo trabalhar com design, eu amo falar sobre design, conversar com pessoas sobre design, é uma das coisas que eu mais gosto. Mas a gente também tem que conversar, dialogar sobre coisas que não são tão legais assim, sobre nossas mazelas, porque assim que a gente melhora, a gente reflete e consegue realmente buscar um melhor lugar, tanto pra gente como profissional, né, quanto pra nossa área, né. Então, por favor, não seja esse tipo de designer. Reveja aí os seus conceitos. Se você tem um amiguinho que é assim, conversa com ele, tenta mostrar a real para ele, manda esse podcast aqui para ele. E se você foi cancelado, né, liga o foda-se, porque o cancelamento só atinge quem se deixa atingir, não é? Se você tá fazendo alguma coisa que você acredita que é de verdade, você pode estar até errando, mas você não merece ser cancelado. Então, filtre as críticas, quase que não sai, e continua com o seu trabalho, tá? Você que é pequeno, que está começando agora, tá? Não caia nessa do pessoal aí, dos designers Caróis com K e Lumenas, porque é muito mais difícil se expor, muito mais difícil mostrar o seu trabalho, pedir uma opinião, pedir um feedback, do que ficar só comentando lá, escrevendo baboseira nas redes sociais. E é isso. O podcast do TIFF não está sendo cancelado, tá bom? Também se um dia for, foda-se, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho, sempre tentando melhorar e filtrar, obviamente, as críticas, as questões que vocês passam. Mas a gente continua aqui, não tem essa não. Manda se lascar e vambora. Você pode ver o Pitacos do TIFF no YouTube, como eu falei. Se você estiver vendo, deixa o like, deixa o comentário, tá? Isso ajuda bastante. Se você estiver no Spotify, Deezer, iTunes, segue a gente, favorita a gente, para que
nós possamos criar mais este conteúdo. Eu gosto bastante de fazer podcast, eu sempre gostei muito de rádio, esse tipo de coisa. Eu tenho um projeto bem maior para o podcast, na verdade, que talvez para o futuro, talvez não, com certeza para o futuro eu vou conseguir colocar em prática, mas eu preciso da sua ajuda. Quanto mais você me der esse incentivo, esse voto de confiança, mais eu vou realmente ir para cima e me sentir confiável, confortável para continuar trabalhando. Beleza? É isso então. Até o próximo episódio do Pitacos do Tiff. Fique com Deus. Estuda aí, Galuxo, viu? Estuda sempre. Não esquece não de livro, desse tipo de coisa aí, porque é super, mega, hiper importante. E eu te vejo na próxima. Um forte abraço, até mais. Fui!